Graças a paz, irmãos, nós iremos meditar no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. E eu quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias, esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu farei a leitura dos versos 1 até o verso 10 e peço que vocês acompanhem em suas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 1 a 10, e lá diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eu quero iniciar a exposição desse texto afirmando que Deus ele é soberano na condução da sua igreja. E quando eu digo que Deus ele é soberano na condução da sua igreja, eu quero dizer que nenhuma área fica de fora desse controle soberano de Deus. Porque Deus, ele não é somente o criador de todas as coisas, mas ele também é o salvador da igreja. E por isso, ele, na sua soberania, ele concede líderes para a sua igreja. Deus, na sua soberania, ele fortalece a sua igreja. E Deus, pelo seu poder soberano, é ele quem garante a expansão da sua igreja. É ele quem controla, é ele quem dá a expansão da sua igreja. E trazendo essa história para um pouco mais próximo de nós, nós podemos olhar para a história da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. E olhando para a história da nossa igreja, nós observaremos que não é diferente na história da presbiteriana. Isso nós podemos afirmar olhando para a história daquele que foi chamado para trazer o presbiterianismo para o Brasil. Um jovem lá no século XIX chamado Ashbel Green Simonton. Esse jovem, ele tinha um costume de, na sua época, talvez fosse um costume de muitos, escrever a sua vida, a escrever o seu dia a dia num diário. E deixar registrado aquilo que ele havia feito durante o seu dia, aquilo que havia acontecido no seu dia. E o jovem Simonton, ele fazia isso. E nós hoje temos acesso e conhecemos muito mais da sua intimidade através de um livro publicado pela editora Cultura Cristã, o Diário de Simonton. E olhando para esse diário, olhando as suas anotações, quando ele ainda não imaginava ser um ministro do Evangelho, lá em fevereiro de 1854, quando esse jovem Simonton ele meditava sobre o seu futuro profissional, lá ele escreve que a sua mãe desejava muito que ele fosse para o seminário junto com seu irmão, James. E ao final do seu relato ele diz que era muito provável que ele não iria satisfazer a vontade da sua mãe, porque ele tinha outros planos para ele. Os seus planos eram totalmente diferentes daqueles que a sua mãe tinha para ele. Isso foi em fevereiro de 1854. Quando nós vamos um pouquinho para frente ali no seu diário, olhando as suas anotações, e chegamos lá em julho de 1854, o mesmo ano, praticamente 5 meses depois, ele escreve lá, ele anota que ele já estava decidido com relação ao seu futuro. E a sua decisão é que ele se tornaria um jurista. Ele seguiria a carreira jurídica. Ele estudaria direito, se formaria como advogado, e é nessa área que ele iria dedicar a sua vida. E ele chega a escrever, nesse relato de julho de 1854, que os seus amigos do Mississippi, lá nos Estados Unidos, desejavam muito que ele fosse para o seminário, desejavam muito que ele fosse para o ministério sagrado. Mas no final do seu relato ele diz: a opinião dele já não importa para mim, porque o que importa é a minha opinião. O que importa é aquilo que eu penso. O que importa é o que eu já decidi.
E é assim que ele termina o seu relato de julho de 1854. Esse jovem, ele já tinha o seu plano traçado, ele já sabia qual carreira seguir, ele já sabia o que iria fazer, ele já havia tomado uma decisão. Mas Deus, na sua soberania, tinha outros planos para esse jovem. Deus, na sua soberania, ele tinha planos muito diferentes daquele que esse jovem planejou para si mesmo. Deus, na sua soberania, sabia que usaria ele como um grande líder da igreja. Sabia que usaria esse homem para poder levar a palavra de Deus, que é o fortalecimento da igreja, que é o que dá o vínculo, que dá unidade para a igreja. E sabia que usaria este homem para a expansão da sua igreja. O presbiterianismo, ele sairia dos Estados Unidos e ele chegaria em solo brasileiro. Ele chegaria até nós. E nós ouviríamos o evangelho através da vida deste homem, Ashbel Green Simonton. E agora, voltando para o nosso texto bíblico, o que nós aprendemos em primeiro lugar é que Deus é quem concede líderes para a sua igreja. Deus, pela sua soberania, é Ele quem concede líderes para a sua igreja. Eu quero novamente ler o versículo de 1 a 3 e peço que você acompanhe comigo. O versículo de 1 a 3 diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Para nós chegarmos nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 1, nós precisamos entender um pouco do contexto do que estava acontecendo por trás de tudo isso. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do verso 36 até o final do capítulo 16, que é o verso 40, nós vamos observar que Deus estava expandindo a sua igreja para a Europa. Então, iniciaria todo esse contexto nos dá a segunda viagem missionária de Paulo. Então, de Atos 15, do versículo 36 até o capítulo 16, versículo 40, o último versículo, nós temos ali Paulo iniciando a sua segunda viagem missionária. Mas antes de o evangelho, através do apóstolo Paulo, chegar na Macedônia, nós temos alguns fatos que nós precisamos observar aqui na palavra de Deus. A primeira coisa que nós observamos no capítulo 15, dos versos 36 até o verso 41, é uma desavença que houve na liderança da igreja cristã. Uma desavença que houve entre Paulo e Barnabé. Uma desavença que houve que fez com que eles se separassem, que fez com que cada um fosse para um lado. Então, houve essa desavença na liderança da igreja cristã. E é nessa desavença que nós entramos no nosso contexto. É depois dessa briga entre Paulo e Barnabé, dessa separação entre Paulo e Barnabé, é que nós entramos no nosso contexto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Mas num contexto um pouco mais amplo. Quando nós olhamos a partir do início do capítulo 15, ali nós enxergamos o primeiro concílio da igreja cristã. Aquele que é conhecido como Concílio de Jerusalém. O que é um concílio? É um lugar onde os líderes das igrejas eles se reuniram para poder discutir problemas doutrinários. E esses problemas doutrinários que estavam acometendo a igreja cristã, que estavam fazendo com que houvesse divisão na igreja cristã, era exatamente uma controvérsia com relação à circuncisão dos gentios. E nesse conselho, então, foi debatido problemas doutrinários que perturbavam a igreja cristã. Somente depois desse concílio, somente depois dessa desavença entre Paulo e Barnabé, é que então que vai se iniciar a segunda viagem missionária de Paulo. E nesse contexto, então, nós chegamos ao nosso texto. E aqui nós vemos, logo no versículo 1 até o versículo 3, nós vemos o chamado de um novo líder para a igreja cristã. Deus chamando um líder, preparando um líder para a igreja cristã. E esse líder era o jovem Timóteo. No versículo 1 ao 3, o que nós vamos observar, Deus levantando esse novo líder, nós vamos ver aqui que Deus ele está mostrando aqui como que as pessoas enxergavam o jovem Timóteo ali onde vivia. Aqui é uma descrição de como as pessoas enxergavam esse jovem. O versículo 1 nos diz que ele era um discípulo, havia ali um discípulo chamado Timóteo, e que ele era filho de uma judia, mas de pai
grego. O versículo 2 vai nos dizer que esse homem era um homem que dava um bom testemunho dele, tanto em Listra quanto em Icônio. E também o versículo 3 vai nos dizer que Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Mas algo que nos chama a atenção aqui é que Paulo resolveu circuncidar este homem, para poder levar com ele para pregar o evangelho. Mas Paulo deixa muito claro aqui, o texto, na verdade, deixa muito claro que circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. Como eu disse aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, uma das desavenças doutrinárias que foram tratadas lá era se devia ou não circuncidar os gentios. E Paulo foi totalmente contra a circuncisão dos gentios. Essa foi a decisão da igreja, que não havia necessidade de circuncisão para que a pessoa pudesse fazer parte da igreja cristã. Ou seja, você não precisava acrescentar algo à obra de Cristo para que pudesse se tornar um verdadeiro cristão. Mas Paulo aqui, por um problema cultural, porque ele sabia que pregaria o evangelho para os judeus. Os judeus olhariam para aquele homem, para Timóteo, e falariam, aqui como diz o texto, todos sabiam que ele era filho de uma judia. Olhariam para ele e falariam, mas esse homem é um incircunciso. Como que um incircunciso pode pregar o evangelho para nós? Pode vir querer pregar alguma coisa para nós? Então Paulo, por um problema cultural, para que não houvesse barreiras para a pregação do evangelho, ele decide que circuncidaria o jovem Timóteo. Até porque, se aqueles homens olhassem para esse jovem Timóteo pregando o evangelho e um homem circunciso, sendo filho de uma judia, o que eles diriam? Esse homem não pertence à aliança. Ele não tem o selo da aliança, ele não tem a marca da aliança. Isso seria uma barreira para a pregação do evangelho. O que nós aprendemos então é que Paulo, ele não tinha problema com a circuncisão em si. Ele tinha problema quando a circuncisão ela se tornava algo necessário, acrescentado à obra de Cristo Jesus. E tanto é assim que Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 2, dos versículos 3 a 5, ele fala do jovem, ele já fala de outro discípulo dele, de Tito, que esse homem não precisava ser circuncidado, porque ele tinha sua descendência gentílica. Então ele não precisava ser circuncidado, porque ele era um gentil. Então o problema para Paulo não era a circuncisão, mas era você acrescentar algo à obra de Cristo Jesus. Porque o sacrifício de Cristo foi perfeito para nós. Ele morreu em nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Ele sofreu pelos nossos pecados. E quando nós colocamos algo a mais do sacrifício de Cristo Jesus, então nós estamos acrescentando a sua obra, a sua obra de sacrifício. Perdoe. Então o que nós observamos aqui é que Paulo, ele não tinha problema com a circuncisão, mas ele tinha problema quando era acrescentado a salvação que há em Cristo Jesus. Mas agora falando um pouco sobre o jovem Timóteo. Pensando um pouco agora sobre este homem. Nós vamos observar que por todo o Novo Testamento nós temos testemunho deste homem como um líder da igreja cristã. Ele desapontando como um líder da igreja cristã. O Novo Testamento todo relata que ele foi esse grande líder. Este homem que foi convertido na primeira viagem missionária de Paulo e que agora na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele vai para a Europa levar o evangelho, esse homem vai como um colaborador de Paulo, sendo formado um líder da igreja cristã. E é importante nós entendermos que a liderança cristã ela é diferente da liderança do mundo. O mundo ele tem os seus líderes como pessoas muitas vezes carrascas, como pessoas que mandam e nós devemos obedecer, mas a liderança cristã é uma liderança de mordomia. Os líderes cristãos, eles são chamados por Deus, eles são levantados por Deus para servir os discípulos de Cristo Jesus. Então esta é a grande diferença de uma liderança mundana para uma liderança cristã. A liderança cristã ela vem do trono de Deus. A liderança cristã ela é trazida diretamente do trono de Deus. É Deus quem capacita os homens a serem líderes na sua igreja. E quando nós olhamos então para a liderança, entendemos que ela vem de Deus. O que cabe a nós como igreja, o que cabe a nós como discípulos de Cristo, como membros da igreja de Cristo Jesus, é fortalecermos os nossos líderes. Entendendo que os líderes eles são indispensáveis para a igreja de Cristo Jesus. Nós precisamos dos líderes, nós somos conduzidos pelos líderes. Então por isso nós como igreja temos a função, temos a obrigação de fortalecermos os nossos líderes. Isso porque a liderança eclesiástica, como já disse aqui, ela está baseada na soberania de Deus. Porque foi Deus quem levantou homens
para conduzir a sua igreja. Foi Deus quem levantou homens e preparou homens na condução da sua igreja. Porque Ele não é somente o Criador de todas as coisas, mas também Ele é o Salvador da igreja. Em Cristo Jesus nós vemos Ele enviando o seu próprio Filho para que tomasse o nosso lugar, para que tomasse as nossas dores, para que nos representasse diante de Deus. Então nós temos que Ele é um Deus não somente Criador que está transcendente a nós, mas Ele também está conosco. E Ele esteve conosco em Cristo Jesus. Ele andou conosco aqui nesta terra. Então, além de Criador, Ele também é o Salvador da igreja. E por isso nós, como igrejas de Cristo Jesus, nós somos responsáveis para que haja uma unidade na igreja, para que haja uma unidade no Espírito Santo de Deus e no vínculo da paz. Essa é a nossa responsabilidade. E por isso nós precisamos trabalhar juntos com nossos líderes. Nós precisamos estar junto com os nossos líderes. Voltando a lembrar um pouco aqui agora da história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Lembrando um pouco também mais do nosso líder, aquele que trouxe o presbiterianismo para o Brasil, o jovem Simonton. No seu livro, Diário de Simonton, num dos apêndices, ali há um relato após a sua morte de como era Simonton como um líder. E aquele que escreve nesse apêndice, ele diz que eles não tomavam nenhuma decisão se não fosse consultando o jovem Simonton. A não ser que fosse impossível. Se não tivesse como, eles não tomavam a decisão. Mas tudo eles procuravam consultar, andar junto, caminhar junto com o jovem Simonton. E nós, como igreja, precisamos caminhar junto com os nossos líderes, entendendo que Deus, na sua soberania, os colocou ali para liderar a sua igreja. Por isso, eu queria encorajar você a honrar o seu líder. Honre o seu líder através da sua vida. Mostre que você honra o seu líder através da sua vida. Obedeça a ele, assim como ele tem obedecido à palavra de Deus, porque ele foi levantado por Deus para conduzir a igreja. Obedeça ao seu líder. Obedeça à sua liderança. Algo que muitas vezes nós nos esquecemos de fazer é orar pelos nossos líderes. Sabemos que os líderes eles não se esquecem de orar pelas suas igrejas, pelos seus liderados. Mas quantas vezes nós, liderados, nos esquecemos de orar pelos nossos líderes? Por isso, orem pelos seus líderes. E uma coisa importante, para você que é pai, para você que é mãe, prepare os seus filhos para que eles sejam líderes na igreja de Deus. Para que eles sejam líderes na igreja de Cristo Jesus, sabendo que não vai ser pela vontade dele que ele será um líder, mas sabendo que é Deus quem separa os seus líderes, que é Deus quem prepara os seus líderes, e é Deus quem o coloca à frente da sua igreja, para a expansão da sua igreja, para o fortalecimento da sua igreja. Por isso, prepare os seus filhos. Ore para que seus filhos sejam líderes na igreja de Cristo Jesus. Deus, então, nós aprendemos aqui que Ele concede líderes para a sua igreja. Líderes esses ao qual nós temos a obrigação, nós temos a função de fortalecê-los, caminhando junto com eles, orando por eles, honrando os nossos líderes. Mas também, como igreja, nós temos que entender que nós somos capazes de fazer isso, de caminhar com os nossos líderes, porque Deus, Ele fortalece a sua igreja. Porque Deus, na sua soberania, Ele nos fortalece como sua igreja. Olha o que diz o versículo 4 e 5 do nosso texto base, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, diz assim, versículos 4 e 5. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. As decisões que foram tomadas lá no Concílio de Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, como eu falei para os irmãos, que é o concílio para poder resolver problemas doutrinários da igreja. Então, as decisões que foram tomadas lá foram entregues nas igrejas para o fortalecimento dessas igrejas. E é interessante que nós observamos aqui que a observância dessas decisões tomadas, essas decisões que agora são parte das Escrituras Sagradas, que nós encontramos em Atos 15, ela teve como resultado aquilo que nós lemos no versículo 5 do nosso texto base, que diz assim: assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam. Irmãos, o que nós aprendemos aqui é que a Escritura, ela é quem preserva a unidade
da igreja. E como é importante nós termos essa unidade, porque nós estamos unidos em um só corpo, o corpo de Cristo Jesus, onde Ele é o cabeça. E é as Sagradas Escrituras é que vai preservar essa unidade na sua igreja. As decisões que foram tomadas lá no Concílio de Jerusalém, que fazem parte das Escrituras Sagradas, que foram tomadas pelos apóstolos e presbíteros da igreja, essas decisões elas permitiram que agora o Evangelho então ele avançasse, que o Evangelho ele chegasse a outros lugares sem embaraço para judeus e para gentios. Se agora não havia mais embaraço para os judeus e para os gentios, não havia mais aquele desconforto na igreja para os judeus e gentios, e havia agora uma unidade, é porque a Escritura Sagrada permitiu isso. Então a Escritura, ela preserva essa unidade da igreja. E também os novos líderes que estavam sendo levantados por Deus, assim como Timóteo. Eles teriam agora a sua base, eles teriam agora o seu fundamento, de onde tirar o fundamento da igreja, que era das Escrituras Sagradas. Então nós vemos que a Escritura Sagrada, ela preserva a unidade da igreja. Mas não só isso. Além de preservar a unidade da igreja, a Escritura Sagrada, ela preserva a igreja da corrupção. E quando eu digo isso, num tempo igual ao nosso hoje, nós sabemos que há uma grande corrupção na pregação, exposição e aplicação da palavra de Deus. Eu quero abrir um parênteses agora para o momento que nós estamos vivendo agora, que é um momento de pandemia. Nós estamos agora em março de 2020, finalzinho de março de 2020. Não chegamos no auge ainda, não sei como ficará daqui para frente. Mas hoje muitas pessoas estão em casa de quarentena e nós temos acesso livre à internet a vários e vários tipos de pregações. Quantas dessas pregações distorcem a palavra de Deus, corrompem a palavra de Deus na sua exposição, na sua aplicação, na maneira como eles enxergam aquilo que Deus quer para a sua igreja. Hoje a palavra de Deus é muito corrompida por muitos líderes eclesiásticos. E a Escritura ser manuseada de uma maneira correta, ser manuseada com fidelidade, ela ser exposta de uma maneira fiel, aplicada de uma maneira fiel, é somente dessa maneira é que nós, como cristãos, teremos nosso caráter moldado de acordo com Cristo Jesus. A palavra nos diz que nós temos que nos parecer cada dia mais com Cristo Jesus. E se nós distorcemos a palavra, se nós ouvimos aqueles que distorcem a palavra, o que vai acontecer ao contrário? Nós estaremos cada vez mais distorcidos à imagem e semelhança de Deus. Porque foi isso que o pecado fez. O pecado distorceu essa imagem e semelhança que nós temos de Deus. E a palavra de Deus, ela vem trazendo novamente vem nos moldando novamente a essa imagem e semelhança de Deus. Por isso nós precisamos estar atentos à exposição fiel das Escrituras, à aplicação fiel das Escrituras. Porque sem as Escrituras, nós não conhecemos verdadeiramente a Cristo Jesus. Sem as Escrituras, não há como ter comunhão com aquele que nos salvou, com aquele que se fez homem para morrer em nosso lugar. Sem as Escrituras Sagradas, nós não temos comunhão com Cristo Jesus. Por isso, eu quero rogar a você que quando for tomar as suas decisões, tome todas elas baseado nas Escrituras Sagradas. É somente ela que pode te conduzir para a verdadeira vida. É somente as Escrituras que podem nos conduzir para a mansão celestial, aquilo que nós tanto almejamos, morar com Cristo Jesus, reinar eternamente com Cristo Jesus. Mas aqui neste mundo, quem vai nos guiar, quem vai nos livrar de toda a corrupção que é oferecida para nós, é a verdadeira exposição e a verdadeira aplicação da palavra de Deus. Por isso, ore para que Deus coloque no seu coração a verdadeira revelação da palavra de Deus. Não busque ventos de doutrina, aquilo que agrade o seu ouvido, mas busque aquilo que Deus revelou na sua palavra para a sua edificação. Irmãos, também ao longo da história da igreja, algo que nós observamos, além de Deus levantar líderes para a sua igreja, além de Deus fortalecer a sua igreja através da sua palavra, através de outros meios, dos meios de graça, o que nós observamos também ao longo da história da igreja é que Ele, na sua soberania, Ele é responsável pelo avanço da igreja. Ele é responsável pelo avanço em todas as terras, em todos os povos, línguas e nações. O avanço da sua igreja é através do poder soberano de Deus. E olha o que diz o nosso texto base, dos versículos 6 até o versículo 10, ele diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia,
mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O plano de Paulo talvez fosse um plano ousado, um plano que aqueles que escutavam falavam: Paulo, que plano maravilhoso, você vai pregar o Evangelho na Ásia, você vai pregar o Evangelho no Oriente, ganhar aqueles para Cristo, aqueles do Oriente. Esse era o plano de Paulo. Talvez um plano ousado, um plano justo, mas o plano que Deus tinha para ele era um outro plano. Porque aprove a Deus mudar o rumo de Paulo e direcionar para a Europa. Direcionar esse homem não mais para o Oriente, mas agora para o Ocidente. Um continente totalmente disperso, totalmente diferente daquele ao qual era o seu plano, ao qual era a sua vontade. E por isso, nós vemos que aprove a Deus, então, mudar a jornada de Paulo e expandir a sua igreja para o Ocidente. A condução dessa expansão da igreja, a condução da expansão da igreja, ela não se dá por nós que somos obreiros. Ela não se dá em parte de nós que estamos aqui neste mundo, que estamos aqui na Terra, mas ela parte do trono de Deus. A expansão da igreja de Deus, ela parte do trono e ela vem para nós. É do trono de Deus para a Terra e não o contrário. E o que nós aprendemos aqui, nesses versículos que nós lemos agora, dos versículos 6 a 10, é que Paulo ele vai renunciar totalmente ao seu projeto e ele vai abraçar o projeto de Deus. E abraçar o projeto de Deus resulta como o Evangelho sendo pregado na Europa. O Evangelho sendo pregado na Macedônia, assim como ele ouviu um homem clamando para que ele fosse pregar na Macedônia. E ele concluiu que aquilo era do Espírito Santo de Deus. E realmente o Evangelho chegou ali na Europa. O que nós observamos aqui, na condução soberana de Deus, é proibição e restrição de um lado. Mas, por outro lado, nós vemos permissão e liberação de Deus para que eles pregassem o Evangelho ali na Europa. E aqui, mais uma vez, eu quero lembrar da chegada do presbiterianismo aqui no Brasil. Aqui em solo brasileiro, quando o presbiterianismo chegou para nós. Eu quero lembrar porque, assim como não era o plano de Paulo pregar o Evangelho no Ocidente, mas pregar no Oriente, pregar na Ásia o Evangelho, também não era o plano de Simonton vir para o Brasil. Talvez, como eu li lá em julho de 1854 no seu diário, como eu citei, nem passasse pela cabeça dele estar no solo brasileiro. Nem passasse pela cabeça dele o Brasil. Mas, quando nós olhamos no seu diário, lá agora, em outubro de 1855, nós vamos ver que pouco mais de um ano depois, onde ele tinha tomado a sua decisão de ser um jurista, de ser um advogado, um ano e alguns meses depois, ele estava no seminário, ouvindo uma palestra do Dr. Hodge. Palestra essa na qual o Dr. Hodge ele falava sobre os deveres da igreja para a educação. E falando dos deveres da igreja na educação, o Dr. Hodge ele desafiou para que aqueles jovens seminaristas eles fossem pregar o Evangelho, onde o Evangelho ainda não havia sido alcançado. E ali o jovem Simonton, ele diz que enquanto todos queriam ficar nos Estados Unidos, porque era um país próspero, um país que estava crescendo, um país que estava em plena produtividade, enquanto todos queriam ficar lá, por que eu vou desejar ficar aqui também? E a partir daquele momento ele começou a planejar a sua viagem missionária aqui para o Brasil. O que fez com que esse jovem tomasse essa decisão de sair do seu país, onde já estava tudo no controle dele, e viesse para o Brasil? Lembrando que era um país naquela época onde quem chegasse aqui podia ter certeza que ia pegar febre amarela, pegar uma doença. O que fez com esse jovem tomasse essa decisão de sair do seu país e vir aqui para o Brasil como missionário? Com certeza, o que fez com esse jovem tomasse
essa decisão, foi o seu compromisso, foi a sua obediência ao chamado soberano do Senhor. Ele entendeu que o chamado soberano do Senhor estava acima de todos os seus planos, de todos os seus desejos, de tudo aquilo que ele planejava, e por isso ele obedeceu ao chamado soberano do Senhor. Ele tomou sua decisão, não por aquilo que estava no seu coração, como nós lemos, como eu citei em fevereiro de 1854, mas agora pelo chamado de Deus, esse chamado soberano. A sua decisão foi tomada de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a sua vontade. E aqui eu quero dizer, para nós como igreja, que nós também temos responsabilidades na expansão da igreja de Cristo Jesus. A história nos mostra a diversidade daqueles que foram alcançados por Cristo Jesus. A história nos mostra que Deus ele não é um Deus limitado a um povo, a uma etnia. Pelo contrário, nós lemos no Evangelho que todas as línguas, povos, nações, tribos ouviriam do Evangelho de Cristo Jesus. Ouviriam das boas novas de salvação que Cristo veio morrer por pecadores, que somos nós. Então, nós vemos que Deus não é um Deus limitado para uma etnia, para um povo, mas Deus é um Deus ilimitado. E Deus, ele compartilhou conosco essa missão, essa tarefa de anunciarmos o Evangelho, de expandirmos a sua igreja para além de onde nós moramos, para além de onde nós estamos. Deus compartilhou conosco essa missão de pregar o Evangelho e de expandir a sua igreja. E você quer um maior testemunho do que realmente é assim, do que quando nós olhamos para missões? Quantos homens que não abandonaram tudo o que tinham aqui para poder servir ao Senhor numa terra longínqua, num lugar onde eles não conheciam, num lugar onde eles sofreram por causa do Evangelho, mas obedeceram ao chamado de Deus. Deus ele é soberano para conduzir a sua igreja. E nós temos que obedecer, ouvir essa voz soberana do Senhor e obedecer essa voz soberana com humildade. Obedecer essa voz soberana, sabendo quem nós somos e quem Deus é. Eu quero encerrar dizendo que, tendo em vista tudo isso que eu disse, tendo em vista a ação soberana de Deus na condução da sua igreja, nós podemos tirar algumas lições para nós. A primeira é que nós temos muita facilidade de nos esquecermos da história da igreja. Quando nós passamos por sofrimentos, por lutas, por perseguições, achamos que só nós passamos por isso. Achamos que nós somos privilegiados por isso. Mas nós vemos na história da igreja que irmãos passaram por tantas dificuldades. Mas nós precisamos entender e nós precisamos ser gratos por saber que Deus ele tem conduzido e continuará conduzindo o avanço da sua igreja. E ele continuará conduzindo homens, levantando homens para serem líderes da sua igreja, para a expansão do Evangelho. Uma outra lição que nós podemos tirar também é que o reino de Deus ele não é edificado por decretos vindo da parte de homens, mas o reino de Deus ele é edificado pelo poder da palavra de Deus. Palavra essa que eu e você temos acesso, que eu e você podemos usar para podermos nos edificar através dessa palavra. Deus ordenou a sua palavra para a edificação da sua igreja. E como cristãos, em meio a todas as lutas e adversidades, é nessa palavra, é nas promessas do Senhor que nós temos que depositar toda a nossa confiança. E por último, nós vemos que por meio da vida de Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de conhecer o reino de Deus. Por meio da vida de Cristo Jesus, nós temos essa oportunidade. E para nós, que somos igreja de Cristo Jesus, para nós foi revelado as boas novas de salvação eterna. Foi revelado para nós que em Cristo Jesus nós temos esperança. Que em Cristo Jesus nós podemos depositar toda a nossa esperança. Independente de todas as situações que nós passamos aqui, pandemias, lutas, perseguições, mas em Cristo nós podemos depositar a nossa esperança. E como discípulos de Cristo Jesus, como conhecedores das boas novas de salvação eterna, nós temos a missão de levar o Evangelho ao mundo
e nos tornarmos coparticipantes da expansão da igreja. É para isso que nós somos chamados, para exercermos o ministério da reconciliação. Que essa palavra possa falar ao nosso coração, que possamos tomar todas as nossas decisões, entendendo que Deus, Ele levanta líderes, entendendo que Deus nos fortalece como igreja, entendendo que Deus nos chamou como coparticipantes dessa tarefa, da expansão da sua igreja. Vamos orar. Senhor, nós damos graças a Ti, Te louvamos porque a Tua palavra fala conosco. Te louvamos, ó Senhor, porque na Sua soberania o Senhor tem cuidado da Sua igreja, Pai. Te peço, Senhor, que nos ajude a compreendermos essa verdade e a colocarmos em prática essa verdade da Tua soberania, Senhor, e que se nós formos chamados para sermos líderes, que possamos ser verdadeiros líderes em conformidade com a Tua santa palavra. Nós que também somos liderados, que possamos fortalecer os nossos líderes, que possamos honrá-los, orar por eles, caminhar junto com eles. Ajuda-nos, ó Pai, também a termos a Tua palavra como única regra de fé e prática e sabermos que é somente através dela é que nós podemos alcançar o descanso, a paz que excede todo entendimento. E também, Senhor, usa-nos para a expansão da Tua igreja. Não permita, Senhor, que fiquemos acomodados em nossos lugares, mas que a nossa decisão seja servi-lo por quem Tu és e proclamar essa verdade tão bendita e maravilhosa da salvação eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem conduzido a Tua igreja de uma maneira soberana e nós fazemos parte da Tua igreja. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém.